Olá, seja bem-vindo ao canal Roberto Bornacin, um canal dedicado à área de ciência e tecnologia, em especial na parte de engenharia mecânica. Bom, hoje irei falar a respeito da soldagem oxiacetilene, a OAW. É um processo bem antigo, bastante utilizado aí pelas indústrias, um processo simples, fácil de realizar a solda. Como é que funciona esse processo? O metal de base que você deseja soldar junta aqui, por exemplo, junta 1 e junta 2. Esse lado de cada aposta vamos ter como junta 1 e aqui junta 2. A junta desses materiais ocorre da seguinte forma: você funde os dois metais de base em conjunto com a adição de um metal de adição, que ele tem a função de fazer a solda. Então, com isso você tem a união dos materiais. Um processo semelhante a esse, claro, não é as mesmas ferramentas, as mesmas características, é aquela tradicional soldagem de componentes eletrônicos, onde você tem o ferro de solda aqui e funde o arame, que daí você tem a união das partes. Aqui funciona de uma forma diferente. Você tem o metal de adição aqui e você tem uma chama. Essa chama ela é composta por uma mistura de gás oxigênio com gás acetileno. Então é por isso que você vê lá dois cilindros, geralmente, nesse tipo de solda. Então, em um cilindro você tem o gás acetileno e em outro cilindro você tem o gás oxigênio. O fluxo de cada um dessa mistura, que compõe essa mistura, tem uma função, influencia diretamente na tocha do material. Então, se eu tenho uma maior quantidade de oxigênio em relação à quantidade do gás acetileno, eu vou ter uma chama oxidante. E uma chama oxidante, ela oxida o material. Ela faz o material perder elétrons. E isso causa, na maioria dos materiais, aí, pelo menos que utiliza esse processo, isso é negativo. Então, dependendo do material que você for soldar, você tem que ver se a solda vai ser de natureza redutora, que é quando você tem uma maior quantidade de gás acetileno do que de oxigênio, ou se é de natureza oxidante, quando você tem uma maior quantidade de oxigênio em relação ao acetileno. Quando você tem a mesma quantidade dos dois, você tem uma tocha neutra. Para aços de alto carbono e alumínio, esses dois materiais eles oxidam muito fácil, você utiliza uma tocha de natureza redutora. Por quê? Porque daí você não vai roubar os elétrons da ligação do material, no caso do carbono. Isso facilita para que você não tenha aí uma fragilização e nem uma perda de resistência e de tenacidade do material. Então, quando você for soldar aço ou for soldar alumínio, você utiliza a configuração de maior quantidade de acetileno e menor quantidade de oxigênio, quando você compara um com o outro, certo? Então aqui são algumas operações, né? Da parte da junta em T, da junta de topo, aqui no caso. Aqui temos também a junta de topo, em forma de V. Temos aqui a junta em T, dessa maneira aqui. E temos aqui a junta sobreposta. Então aqui são algumas configurações, algumas formas que você varia desse tipo de solda. Então você pode fazer esse tipo de junta. Como eu disse, eu já falei sobre o que é junta de topo, o que é junta de T, junta de aresta, junta de cano. Eu já falei isso no primeiro episódio dessa série. Então você procura lá no vídeo que eu falo um pouco mais detalhado sobre elas. Aqui no caso, o objetivo é apenas demonstrar esse processo de uma forma rápida e simples para você entender. Então a vantagem desse processo é um processo barato. Você pode, portátil, você pode levar de um lugar para o outro na sua oficina, tomando os devidos cuidados. É de simples operação. A desvantagem é que a velocidade de soldagem dele é baixa. Por quê? Porque você tem um operador ali e se você soldar muito rápido, como você tem uma alta energia enviada para o material, para a peça, e uma baixa densidade de energia, se você for muito rápido, você não consegue nem fundir o material, certo? Então tem que ser um pouco devagar para você dar tempo de fundir o material e poder utilizar o metal de adição ali. Como eu disse aqui, ele tem uma baixa intensidade de energia, que isso causa
uma ZTA, uma zona termicamente afetada maior. Deixa eu voltar aqui. Então, se eu tenho uma alta densidade de energia, esse comprimento aqui, ó, nessa parte aqui, ele vai ser menor. Ele é mais constricto, que a gente fala no termo técnico. Vamos dizer, ele é mais comprimido, é menor a largura da poça de fusão. Se eu tenho uma ZTA maior e uma densidade de energia baixa, a profundidade da solda tende a ser menor e aqui tende a ser mais largo. Então é mais larga a solda e menos profundidade. Isso, claro, isso pode ser aumentado, isso é tudo controlado. E ele também consome uma alta quantidade de energia. Então isso, né, são as desvantagens desse processo. Aí, com base nesse, tem os outros processos que eu vou citar adiante, mas a princípio, para hoje, é só. Então, se você ficou com alguma dúvida, se eu não expliquei direito, ou alguma sugestão de algum vídeo em relação à metalurgia, peço que deixe nos comentários, deixe o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo da série.